Muito boa tarde, Brasília, Brasil, e agora os 6 continentes dessa terra onde o Raul Júnior Podcast vai chegar. Por conta da minha querida Dani, afivele os seus cintos, que o avião vai subir. Temperatura estável, temperatura amena, temperatura extraordinária, não é, Dani? Para esse querido... Favorável! E favorável para esse podcast. E é nesse clima que nós vamos dar início. Queria agradecer aí meu querido Lucas da 135 Store do Sudoeste. Se você quiser tomar um cafezinho da vovó, vai na loja 135 Store, que é uma loja extraordinária. Dani, a gente já vai em você. Mas, Mari, dá suas boas-vindas. Você que está debutando aqui no Raul Júnior Podcast, porque essa galera aqui já é mais ou menos sócia, né? Verdade. Sejam bem-vindos. Meu nome é Marina, sou coach nutricional. Defendo muito a linha comportamental e a gente vai falar bastante disso por aqui. Muito bom. Sejam bem-vindos. Obrigado, Mari. Com vocês, meu querido Sidney, meu amigo. Ele que é personal aí das grandes celebridades, que é especialista em treinamento de força. É isso. Dá suas boas-vindas, meu querido Sidney. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Raul. Já agradecer por me chamar novamente. Eu espero que seja muito agregador para vocês. Quem tiver qualquer dúvida, manda aí no chat que vai ser um prazer responder. Maravilha, Sidney, bom demais. E com vocês, ela que me incentivou a falar do avião, já decolou, né? E o avião já decolou. Agora a gente tá naquela fase, Dani, como é que ele fica... Só planar. Planando agora, né? Só na vida boa. Raul, mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade, né, de estar com meus irmãos Evo, de estar com você, né, para mim é uma diversão estar aqui, né, e falar do que a gente mais ama, né, Mari, né, Sidney, Raul, e assim, sempre é muito satisfatório, né, falar sobre comportamento alimentar junto com saúde, junto com malhar, porque assim... O Sidney, a gente ama e odeia ao mesmo tempo, né, Sidney? É mesmo. É desse jeito. Não, a gente não só ama, não. É mesmo. Conta essa história. Vamos começar então. Então, ele vai te ensinar na prática. Aí no próximo podcast você vai trazer na prática exatamente essa frase. Porque não sou eu que vou contar, até porque nunca ninguém me contou. Já te contaram, Mari? Já te contaram antes de você saber? Ninguém me contou. Então, meu amigo, você tem que passar e ser batizado. É isso. Só sentindo na pele que você vê como é. E vai ter que ser com o nosso amigo, irmão, que é à disposição, coach Sidney. Então vamos marcar então. Sábado, até pegando um gancho aqui, sábado a gente vai fazer uma caminhada, Sidney, eu não sei se eu comentei, você, uma caminhada do IMA, né, que é um projeto social lá na Ceilândia muito lindo, falando sobre esquizofrenia. Então eu já vou estar lá na caminhada, sábado, a partir das 9 horas. Perfeito. Quem sabe depois a gente já não faz um treino lá. A gente faz a caminhada de aquecimento e depois treino de força. Então fechou. Eu só acho que no Raul tem que dar febrinha. Febrinha, né? Misericórdia, que isso, fazer aquele leg day, né? Essa galerinha de pé. Pra no outro dia, assim, que ele vai sentar no vaso e ele se sentir humilhado. Se segurar. Sábado, né? Exatamente, aquela humilhação que você se joga. E aí você se segura, depois você se joga. Tu vai ter podcast na terça? Vou ter na terça. Ainda bem que é sentado. Então. Aí Patrícia, veio uma coisa dessa, né? Como é que pode? Me conta. Vocês estão falando a verdade. Meu Deus do céu, olha, eu não vou tratar vocês bem não, viu? Porque eu trato vocês bem, vocês fazem isso comigo. Não, e amor e ódio mesmo. Amiga, que amor e ódio. A gente ama, isso, a gente ama, a gente odeia, depois a gente ama. Ama de novo, e odeia e ama, aquele negócio. É isso, é igual gato e rato. É igual mulher de malandro. Misericórdia. Esse povo aqui tá demais. Não, as pessoas me vêm indo pra academia, nossa, queria ser igual você, né? Queria adorar a academia. Eu falei, gente, vocês não sabem de nada. Até a página 1 só. Exatamente. Eu falei, não, a gente faz o que a gente tem que fazer, porque... Adulto é assim, né? Vida de adulto. É verdade. A gente faz o que tem que ser feito, não só o que a gente tem vontade de fazer. É sobre né? isso. Muito bom. Faz o que precisa, é isso, Faz o que precisa fazer. Independente se é dolorido, se não é dolorido. Independente de gostar ou não. Nem sempre vai ser bom e legal, né? Mas a gente precisa fazer. E são hábitos. Né? É. Rotina, hábito e disciplina. Então isso é construído. E você vai começar dessa forma, meu amigo. Olha, então se a gente tiver resultado, então vai partir de vocês aqui, né? Não é isso? Você tá fazendo um compromisso ao vivo aí. Ao vivo, aí, ó. Então, tá gravado. Vocês estão me colocando, hein?
Que berlinda é essa? Pelo amor de Deus, já começou desse jeito. Desse Não, jeito. eu achei que eu fazia... Não, Rapaz, pouso eu tô favorável, amigo. Eu tô assistindo um complô aqui, ó. Eu tô sentindo um complôzinho aqui. Amigo, pouso favorável. É, né? Tempo favorável. É. Vida favorável. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Sidney, meu querido. Eu queria que você começa com você, porque Tá. você tá aqui... não, na verdade, você não tá em desvantagem, não. Tá e não tá, né? Porque apesar de a gente estar em dois aqui, dois homens, eu não sou especialista nessa questão de educação física. Uhum. Então vamos começar a puxar por você e a questão do resultado, né? A pessoa para ter uma vida saudável, falar do treinamento de força e depois a gente puxa para as meninas um pouco de construir essa questão da alimentação. Perfeito. Eu acho que, assim, falando de resultado, a gente tem que alinhar um pouco o quão grande é esse resultado que eu quero, né? Porque ali no início, às vezes a pessoa entra com aquela motivação de que, em 2 meses eu vou ter emagrecido, sei lá, 15 quilos, ou vou ter ganhado não sei quantos quilos de massa magra. Isso aí é bem relativo. Então, o que eu falo, assim, que para você colher ali os primeiros resultados, às vezes não vai ser na estética. Bem provável que não seja na estética. Seja na sua qualidade de vida, seja no seu sono, seja na sua disposição, seja na forma como você encara ali o seu dia a dia, o seu trabalho, né? Então, buscar as pequenas recompensas durante o processo é essencial. Sidney, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ficar mais claro. Começa onde? Porque você está em desvantagem aqui no caso, porque eu só estou apresentando, você sabe, né? Começa onde? Da atividade física para nutrição ou da nutrição para atividade física? Conta aí. É uma boa pergunta. Eu Uma acho boa que os dois pergunta. caminham juntos, Os não? dois, assim, principalmente visando o resultado. Uhum. Os dois têm que caminhar juntos. Então, por exemplo, vamos supor que eu comece aí, né, uma carreira, né, nessa área da atividade começou, física. já. Já comecei começou. aqui. Já vamos pensando, filho. Não tem de pensando. Já Já se comecei. comprometeu, Já Raul. Já comprometeu. tá gravado, Aqui né? é Já aqui tem é aqui as eterno. testemunhas. Ó, você vai estar bem então- acompanhado, Bem pelo menos acompanhado. olha por esse lado. Então já procuro vocês dois juntos para eu ter um resultado melhor, né? Então eu vou já começo na academia, vamos supor, hoje é terça, né? Eu vou começar na quarta. Então já vou paralelo, chego no Sidney de manhã para começar o treino e já procuro à tarde no mesmo dia para eu ter um Perfeito. resultado mais efetivo. Seria isso, então. Sim, os dois Isso. precisam caminhar juntos, não tem jeito. Pra- Na verdade, a alimentação, né? Nós somos o que nós comemos, então a gente realmente precisa da alimentação para tudo. Para tudo. E essa desconstrução, por exemplo, Mari, de uma pessoa que... Vamos dar meu próprio exemplo, então, que fica mais fácil de eu não ter que pensar em outra pessoa. Por exemplo, sou filho de gaúcho, né? Então lá a gente está acostumado a comer muita carne, essa coisa toda. E aí, não necessariamente que eu como só carne no churrasco. Então, você vai comer outras coisas ali que não são tão saudáveis. Como eu desconstruo isso, né? Leva um tempo, não é isso? Não vai ser do dia para noite. Na verdade, a gente precisa mudar o comportamento. Eu creio que é para a gente ter um resultado permanente, né? Que a gente tenha um objetivo, que a gente consiga permanecer nesse objetivo, a gente precisa mudar o nosso comportamento, né? E não só, na verdade, fazer uma dieta ou um plano alimentar. Na verdade, a dieta gera... A palavra dieta, ela já gera o quê? Restrição, coisa ruim, Sim. né? As pessoas já olham a palavra dieta como algo ruim. Então, a gente precisa... Eu não gosto nem de usar essa palavra dieta. Eu gosto de usar plano alimentar. Plano né? alimentar. Então, a gente... Não é que eu não acredito no plano alimentar. Pelo contrário, para a gente ter um resultado, na verdade, assertivo e com um tempo programado, a gente, às vezes, vai precisar usar o plano alimentar. Mas, na verdade, a gente precisa mudar o nosso comportamento, os nossos hábitos, né? Então, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Porque o plano alimentar, ele tem dia para começar e dia para terminar. E quando terminar, a gente faz o quê? Volta para os nossos hábitos. Então, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. É uma construção que a gente vai fazendo realmente com a alimentação, né? Esse nosso contato com a alimentação que começa na nossa infância, né? Então, realmente, a gente precisa construir. É uma construção, é uma caminhada, né? Para que a gente possa realmente não ficar naquele efeito sanfona como a maioria das pessoas ficam. Ah, vou fazer uma dieta muito restritiva, né? Até porque toda restrição, ela gera compulsão, né? Então, as pessoas se restringem demais e daqui a pouco elas descontam tudo na comida. Descontam tudo de uma forma desequilibrada. Então, eu creio que o que vai fazer o que a gente tenha um resultado permanente realmente é a mudança de comportamento. Bacana. Mari, aí então, antes da pessoa começar, a Dani também gosta, ela fala muito bem sobre isso. Então, primeiro,
vamos supor, eu chego ali no seu consultório, então você não vai falar de ali, vou te dar isso e aquilo para comer. Não, primeiro vamos... Então, cada paciente é único, né? Então, assim, Entendi. eu acho que a gente precisa trabalhar com a individualidade. A gente precisa primeiro entender o paciente, né? A gente precisa entender, talvez, uma dor, né? Entendi. O que realmente está causando, né? Eu gosto muito de trabalhar com a compulsão alimentar. O que me move é a dor da compulsão alimentar, porque a compulsão, ela vem de uma falta, né? Todo excesso é uma falta. E normalmente é uma falta que é construída, que é falta na infância. Aquilo é construído, a nossa alimentação toda ela é construída na infância. Então eu preciso entender o meu paciente, eu preciso realmente saber aonde ele se perdeu, para que eu possa ajudar de uma forma mais assertiva. Porque assim, você perguntar para as pessoas o que elas precisam fazer, todo mundo sabe. Mas a maioria das pessoas não fazem. O que a gente precisa fazer para que a gente tenha longevidade, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha uma melhora de sono, né? Se alimentar de uma forma mais saudável, né? Praticar atividade física. Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a maioria das pessoas não sabe, né? E se for para perguntar para as pessoas quantas nutricionistas as pessoas já foram e não conseguiram seguir um plano alimentar, não está no gibi. É verdade, né? Caramba, que incrível. Mas elas não conseguem. Por quê? Porque a gente também precisa entender a dor. É algo que está muito além do que só você passar um plano alimentar. Você precisa entender o seu paciente. Caramba, então, incrível. talvez o plano alimentar pode servir uma pessoa de primeira, né? Numa primeira consulta, pode sim. Olha, eu tenho um prazo para poder emagrecer, eu preciso emagrecer para uma viagem, porque eu vou casar, né? E aí a gente faz um plano alimentar e a gente vai conseguir ali, né, de uma forma mais assertiva, diminuir as calorias ou aumentar as calorias, dependendo do objetivo, né? Ou talvez num segundo passo, onde chegou um paciente com uma compulsão alimentar. Então, vamos entender o nosso paciente primeiro. Vamos conversar, vamos ver aonde que realmente o meu paciente se perdeu, né? Para a gente poder fazer uma construção e ter um resultado que seja um resultado permanente. Que legal, né, Mário? Passa aqui para a Dani também, em cima dessa construção sua. Porque a última vez que eu fui nutricionista, não vai saber, não tem como, não vou citar o nome. É interessante, porque eu fui e só passou ali mesmo, não perguntou, assim, né, o que você falou. E aí, isso muda todo o jogo, não é, Mari? Sim, a pessoa chegar e... Porque é o que vai conseguir realmente a gente entender o paciente, a gente entender a dor do paciente, né? Porque o alimento, ele é desde a nossa infância. E a gente constrói momentos, né, através do alimento, né? Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma psicóloga do consultório e ela estava me contando que ela tinha um paladar muito voltado para o doce. Sim. E ela lembrou que na infância dela, a mãe dela fazia doces, era confeiteira. E ela enrolava os docinhos com a mãe, né? Então, era algo que, quando ela comia o doce, trazia doçura para a vida dela. E ela lembrava do momento dela com a mãe, né? Então, você vê como é construído, né? E eu lembrei também, eu falei, olha, eu não tive uma mãe que doceira, né? Que era confeiteira. Mas eu tive um pai tem um pai... Mas ele, quando era na minha infância, ele trazia sempre doce para mim. O meu paladar também é voltado para o doce. Toda vez que ele chegava do trabalho, ele vinha com um doce, trazia uma surpresa para mim. E aquilo me lembrou o quê? A afetividade, né? O afeto do meu pai. Então, por isso que o meu paladar também é voltado para o doce, né? E ontem isso me despertou. Nessa conversa, isso me despertou. Então, muita coisa nossa é construída realmente da infância. Olha só, Mário, você falando assim, a gente vai vindo os insights, né? Assim, ela falando do doce. E eu já não tenho esse apego pro doce. Por quê, Cid? Filho de gaúcho, tô acostumado a ter churrasco sal grosso. Coisa mais difícil dando churrasco até tem, né? A questão da sobremesa, Cid. Cara, mas você não tá pouco pensando na sobremesa, você quer saber da carne, meu amigo, né? Principalmente da costela. Depende, né? Depende. Agora tem pessoas que já esperam ali a sobremesa. Olha o só, momento da sobremesa, né? Então, eu também tenho o paladar voltado pro doce, ela também tem. Olha e só. A gente conversando ontem, nós dois tivemos esse insight, né? Que legal, então, né? Por essa construção que é da infância. Então, como você chega, por isso que eu falo que o proibido, né? Nada é proibido. Tudo a gente realmente é o equilíbrio, né? O equilíbrio. Foi aí que nasceu a minha marca, depois eu falo sobre isso. Vamos falar sim, com certeza, vamos falar. A Dani também fala muito disso, né, Dani? Até você já chegou a comentar lá, que eu falei assim, que nutricionista é essa que dá um bombom pro paciente? Pelo amor de Deus, vou passar longe, isso, né? Gente. Mas aí, Sidney, ela construiu muito bem, né? É uma abordagem, assim, muito legal que, na verdade, só para as pessoas entenderem, eu sou enfermeira, né? E depois de um tempo,
trabalhando na atenção primária, eu fui entender como é que funciona essa questão do paciente. O paciente nada mais é, quando a gente coloca para ele que ele é paciente, ele está ali na posição passiva. É como se eu tivesse a responsabilidade sobre aquele paciente, e não é. Tanto é que hoje as novas abordagens, elas falam para a gente mencionar o paciente como cliente. Porque quando eu coloco ele como cliente, nós dividimos exatamente responsabilidades. Eu tenho a minha parte e ele tem a parte dele. Então, o que acontece, Raul? Muitas vezes, isso me chamou muita atenção. E eu falava, gente, por que acontece que a gente orienta o paciente aqui, chega em casa, a gente compensa esse paciente, daqui a pouco ele volta descompensado com a diabetes, glicemia, pressão, enfim. E aquilo foi me chamando a atenção. Foi quando eu resolvi fazer a faculdade em nutrição. Inclusive, eu faço também especialização em nutrição clínica e esportiva pelo Daniel Coimbra. E ali foi quando me chamou muita atenção, quando eu fui aprofundar os estudos voltados à comida. E os pacientes que eu venho atendendo como analista em comportamento nutricional, né, pelo método EVO que nós fizemos a formação, foi quando eu entendi a questão da emoção do meu paciente. Que eu preciso acolhê-lo. A enfermagem tem muito isso de abraçar, de acolher. Eu cuido, eu te abraço, eu te acolho, e depois a gente vê qual é a sua dor voltada à alimentação. Muitas vezes aquela dor, ela está associada ao trabalho, a um casamento que não está legal, a um filho que está dando problema, a simplesmente o fato da perda da identidade. Então, quando eu tenho alguns fatores que aquele paciente ele acaba não indo para o lado do alcoolismo, das drogas, ele vai para onde? Para o alimento, né? E a gente vê muito isso nas academias, né, Sidney? A gente consegue ver isso de maneira muito clara e objetiva. É aquele paciente que ele está ali muitas vezes só para fingir que está, você vai falar isso até com mais propriedade do que a gente, ele diz que ele faz tudo. Você pode observar, a grande maioria dos pacientes obesos, eles sempre dizem que eles comem pouco e comem direito. É quase, eu não vou falar 100% porque é muito... Mas muitos pacientes chegam falando, não, mas eu faço tudo tão certo, né? O que é certo? Aí eu pergunto o que é certo. E não somos nós, hoje eu construindo um método de trabalho, eu construindo exatamente esse perfil diferenciado, o que eu observei? Que não somos nós, profissionais, que temos que dizer o que o paciente vai comer. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Sobre ele. Você entende? É sobre ele. Interessante. Uai, por acaso ele come, às vezes, batata doce? Às vezes ele não come por algum motivo específico. Ou tirar algo do paciente que tem algo afetivo ali para ele, que lembra uma infância. Pois né? Não somos nós que temos que fazer isso como profissionais. Eu penso por ele. Ele me paga para eu pensar por ele. Eu falo muito isso para os meus meninos. Vocês me pagam para eu pensar por vocês. Vocês não têm que aqui ficar esquentando a cabeça. Tanto é que no meu consultório, gente, vamos lá. Tem chocolate para meus meninos, tem café, tem cappuccino, tem chá. Uai, Dan, você tá ficando louca? Não, porque ali é o nosso momento, ali é a nossa casa. E ali não é o meu espaço, é o espaço deles. Dani, a gente vai voltar depois nessa linha das emoções. Aí eu queria perguntar pro Sidney se hoje, nos seus treinamentos, você como personal, porque foi um viés muito bacana, né? Até eu brinco com as meninas, eu falei assim, ó, a gente pode combinar um monte de coisa no podcast, mas a gente combina e nunca vai pro lado que a gente combinou. Chega na hora. Chega na hora é outra coisa. E agora me veio uma coisa interessante. Por exemplo, se eu fui ali, né, procurei vocês, né, pra gente começar essa parte nutricional. Sidney, lá, quando a pessoa vem fazer a atividade física com você vai para essa linha também das emoções também, ou você vai direto pro treinamento físico? Você chega a entrar nessa linha? Tenho que entrar porque o ambiente da academia está carregado de emoções. As pessoas já chegam lá, às vezes, com algumas questões não resolvidas. Então, a maioria das pessoas não gostam daquele ambiente. São poucos que vão realmente para treinar porque gostam da musculação, gostam ali do ambiente da academia, né? Então, quando eu recebo um aluno novo, eu tenho todo um questionário e dentre as perguntas lá tem escrito as aversões. Então, o que o aluno tem aversão? Eu tenho aversão de ficar numa posição desconfortável. Eu tenho aversão de subir numa escada. Tenho medo. Então, tudo isso me traz algum gatilho. Aí eu vou perguntar para ele, mas o que aconteceu? O que você acha desse exercício ou desse tipo de treinamento? Aí ele pega e fala, não, porque aconteceu uma situação durante a academia que às vezes o professor me corrigiu e eu fiquei com aquele bloqueio, eu não quero mais fazer esse exercício. Então, volta-se para as emoções, né? É aquilo que elas falaram aqui.
É a forma com que aquela pessoa encara aquele ambiente. É a forma com que aquela pessoa encara aquele exercício. E eu, como profissional, eu tenho uma gama de ferramentas para trabalhar com ele. Se ele não gosta desse, eu vou no outro. Mas aí, se ele falar, não gosto de nada, aí eu, cara, você vai ter que escolher alguma coisa que você odeia menos para dar esse primeiro passo. Porque lá na frente você vai ter outra cabeça, você vai ter outra visão. Então, é importante, principalmente nesse primeiro passo, acolher as dores, as emoções, as afetividades que a pessoa tem com a relação de academia de exercício. Caramba. Agora, Rô, só dando uma pincelada, porque quando a Mari estava falando, foi sobre que remete muito à parte da infância. Nós não podemos esquecer em momento algum dos nossos pequenos. Os nossos pequenos estão com nível de obesidade absurda. E é muito triste porque, assim, a gente vê que o problema não é você orientar a criança, porque a criança ela é muito treinável, ela é muito ensinável. O problema são os pais. Então, a gente está vendo que as crianças hoje estão ficando extremamente obesas, extremamente doentes, com comorbidades relacionadas ao adulto. E esse mau comportamento alimentar está vindo da casa dos pais, porque eles pegam pela praticidade caixinhas de suco, que tem muito açúcar, pizza. Hoje em dia, antigamente, na minha época de comer pizza, eu e minha esposa, a gente fala muito sobre isso, né? Que era uma pizza para a família inteira. E a gente que lutasse, né? Para cada um comer seu pedacinho. Hoje não, qualquer família consegue comer pizza, consegue comer os hambúrgueres, os fast foods da vida. O acesso, né, tá muito mais fácil. fácil. O acesso tá muito fácil. O McDonald's, né? hoje mesmo ficou fácil, Ficou né? Gente, antigamente era só pelo cheirinho. O meu sonho era comer um hambúrguer de McDonald's que viesse na caixinha, porque o de papelzinho era mais barato, lembra? Enroladinho. E o da caixinha era o mais caro. Hoje, as crianças... Não era? É verdade, então, né? assim, hoje as crianças... Tá velho, né? Não, gente, isso é ele, tá? Quem tá ficando velho é ele, que fique muito bem gravado. Não fale por nós. Não fale por nós. Que você tá falando. Aí, você tá vendo? Gente, olha só, Sidney. Mas eu tô falando isso brincando porque eu não aceito. Eu sou o primeiro a falar. Quando tá ficando velho... Não, nós estamos ficando cada vez mais, meu amigo, experiente. Ai, Dani, deixa eu só perguntar, como a gente está usando dando meu próprio exemplo, te fazer uma pergunta aqui. Nessa questão, né, da experiência é interessante, porque, cara, eu tô com 44 anos. Eu comecei a malhar novo, com 18 anos, né? E você vê, não tinha nada desse tipo de informação que vocês estão passando aqui hoje, né? Então, eu entro na academia, saio, faço os exercícios e vou embora. Então, você está trazendo uma outra coisa muito relevante, sabe, Sidney? Eu estou vendo até um podcast muito encorpado aqui no sentido de conteúdo. Por exemplo, eu chego na academia, aconteceu isso essa semana. 2 vezes, Mário, eu fui pro parque. Por quê? Cheguei na academia, olha que eu amo. Vocês viram que tem um cabo que gosta de falar, sou eu. Ou não, né? Mais ou menos, né? E aí, Sidney... Só que, cara, na academia eu não gosto. Na academia eu vou concentrado. Então, eu não quero fazer network na academia. Na academia eu quero ali fazer os exercícios, ser produtivo ali. Eu entrei 2 vezes, na academia estava cheio, eu voltei para trás. Aí, o que eu fiz? Eu também não deixei de fazer exercício. Aí, tive que me deslocar, eu fui pro parque, porque ali eu coloquei o fone e fui fazer o que eu me propus para fazer. A minha pergunta para você é, isso é alguma coisa emocional ou é só... Eu tô me escondendo de alguma coisa ou é só uma questão mesmo de não gostar do ambiente cheio? Eu acho que pode ser as duas vertentes, tanto emocional como o próprio perfil da pessoa. Né? Porque tem gente que chega na academia e gosta de estar cheia, de se comunicar. Então a gente não pode generalizar e falar que... fazer network, né? Tem gente que gosta. Entendi. Então, às vezes, você teve algum gatilho que te traz essa repulsa de academia cheia. Né? Ou simplesmente você não gosta da academia cheia porque você não consegue fazer na sequência que você gosta. Então, por não conseguir fazer na sequência, você não gosta da academia cheia. Mas de uma forma mais objetiva, né? Isso. Então ali na sua anamnese, da né, questão chama? até mesmo da disciplina, né? Porque a academia remete muito à disciplina. Não, mas eu... Não, e é isso que eu ia falar, que Isso. você já tem uma mentalidade um pouco diferente, porque qualquer pessoa poderia encarar aquilo como um obstáculo e voltar para casa. Não. E ela se auto-justificar. Fala, cara, eu não fiz porque a academia estava cheia. Verdade. Mas não, você procurou uma outra saída de manter o exercício físico. Isso. Só que, reconhecendo esse seu ponto de que não gosta de academia cheia, você vai procurar minimizar isso de alguma forma. Ou vou em horários que não tá tão cheio, ou eu vou vencer isso, eu vou ficar 10 minutos dentro da academia, eu vou ficar 15 minutos no outro dia, eu vou encarando isso com a pequena exposição àquele medo que eu tenho, ou aquela repulsa. Desistiu, na Isso verdade, aí também né? é autocobrança. Sim. A questão da autocobrança também é o que deixa a falha. Porque a pessoa começa com fogo, né? Vamos dizer assim, eu vou de 0 a 100. Só que não é isso, é um caminhar.
né? Não, e você esperar motivação para você ir, você não vai. A sua motivação vai estar no resultado que você tiver. Então, você precisa ter foco e disciplina. Sim. Né? Ser objetivo, falar, não, eu vou e acabou. Eu falo, gente, bota a roupa e vai. E vai. Não Só vai. pensa e nem dá lugar ao sabotador, porque a gente vai ter inúmeras desculpas. E você nunca vai se arrepender de ter ido. Mas de não ter ido, nossa... Quando a gente não vai, a gente fica, né? Fica down. Fica você meio... lembrar daquela sensação que você sai da academia. Fala, cara, eu vou lá para colher isso. Eu não vou colher emagrecimento, eu não vou colher músculos. Hoje eu vou colher aquela sensação. E o empilhamento dessas sensações vai te trazer o resultado. E o ideal também é a gente voltar um pouco essa parte da atividade física relacionada ao bem-estar físico e mental. Porque hoje as pessoas estão muito adoecidas mentalmente falando, emocionalmente falando, principalmente pós-pandemia. Né? Nós fizemos até aquele podcast falando a respeito, né? Verdade. Que isso tem sido muito impactante na vida das pessoas. E o que acontece? Ela não treina, só que o treino não está só relacionado à academia, né, Sidney? Então, o que eu falo para meus meninos? Se você não treina, se você não movimenta o seu corpo, você vai sim querer fazer liberação de dopamina, outros tipos de hormônios que está relacionado ao bem-estar de outra forma. Quem te dá essa sensação de, nossa... É a comida. É a comida. É mesmo. Se a gente tá Exatamente. triste, a gente come. Se a gente tá feliz, a gente come. Gente, até no interior, em alguns tipos de velório, tem aquele tanto Não, de nos comida. Estados Unidos você sabe, né? Nos Estados Unidos Você vê que tudo tá ligado à comida. Eu tava verdade. falando exatamente sobre isso, né? Você tá feliz, você come. Você tá triste, você come. A gente vai comemorar, come. Tudo tá ligado à comida. Então, se sai a gente da não igreja, tiver... vai come. Não, crente adora comer, O que o crente não bebe, o crente come. Sai da igreja, quer comer. E dele fala mais, e do crente fala mais, né? Ah, eu não posso nada mesmo, então vou comer. Gente, pelo amor de Deus. Né? Não é por aí, então, não. Vamos equilibrar, né? Vamos equilibrar. o Sabe por quê? A conta vai chegar. Ontem eu tava pensando sobre isso em casa. Querendo ou não, a conta chega, gente. Eu como enfermeira, porque antes de mais nada eu sou enfermeira, então eu tô ali, gente, nasceu vai passar na nossa mão, morreu vai passar na nossa mão, tá? Verdade. Então, a enfermagem é muito isso. A conta chega. E muitas vezes nós que seguimos uma linha de saúde, o que a gente escuta? Nossa, você é muito radical. Nossa, pra que isso? Eu como mesmo. Daqui a pouco são aquelas mesmas pessoas que estão perguntando como é que você faz, porque eu estou precisando de ajuda. É verdade. E é mais fácil pegar e dar um ponto de start, né, Dani? Assim, antes de que você já esteja muito obeso, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente, porque a dor é maior. Maior, né? Mas a gente precisa ter saúde emocional para isso, senão a gente não consegue fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Dan, Mari, pegando esse gancho e passando para vocês três, essa é a grande questão, a pergunta que todos vão querer essa resposta. Como dar esse início? A pessoa tem muita vontade, ela tem muita vontade, né? A pergunta é para vocês três, certo? E aí, só fico naquela vontade. Vai ali, pega uma pessoa e expõe aquilo para ela, cara, me ajuda. Pedir ajuda. Me leva Eu acho no que o primeiro de nutricionista. tudo é a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. Né? O caminho seria esse. E procurar pessoas habilitadas que tenham as ferramentas certas para poder ajudar. Não adianta pedir ajuda no lugar errado. Tipo né? assim, Mari, como tanto para você também, Sidney, quanto para você, Dani, tipo uma voz de socorro mesmo. Falo, cara, eu tenho muito essa vontade, eu quero melhorar fisicamente, eu quero melhorar a minha saúde. E aí, qual que é o primeiro passo? Né? E aí você não tem coragem, você procura quem? Procura seu irmão, procura sua mãe. Procura alguém para poder te levar, para te ajudar. Exatamente. E te levar para alguém que possa realmente te ajudar, né? E ter as ferramentas ali para ajudar, porque não adianta também não ter as ferramentas para poder ajudar, porque talvez a dor é emocional e você vai numa nutricionista onde só vai te passar uma dieta e um plano alimentar. E não é um papel. Né? Então, não é sobre exatamente. Papel. Eu sempre falei muito isso, porque o nosso propósito é o quê? Ajudar pessoas. É a nossa área de convergência onde a gente vai estar no lugar onde vai ajudar mais número de pessoas. Então, eu não trato o meu paciente como mais um, ou apenas passar um plano alimentar por passar, ou vários pacientes para passar planos alimentares. Não, eu quero dar a mão e ajudar. Vamos descobrir aonde você precisa de ajuda, porque eu quero te ajudar. Se eu tiver as ferramentas, eu estou aqui. Né, para te ajudar. Então, começa o ponto da gente realmente reconhecer que a gente precisa de ajuda, procurar a pessoa certa, né, com as ferramentas certas para ajudar,
né? Cuidar muito do emocional, porque 80% é nosso emocional, 20% é o nosso cognitivo. Por isso que a maioria das pessoas sabem o que precisa fazer, mas não conseguem fazer, porque não tem saúde emocional para isso, né? A dor está lá atrás, a gente precisa cuidar da dor, a gente precisa ressignificar o momento da dor, aonde foi a dor, achar onde foi a dor, acho, sabe, para que a Mari, gente possa realmente... Só completando, é a questão do ressignificar. Eu acho que o Ressignificar. ressignificar vem muito da comida. Da comida, Eu exatamente. ressignifico com a comida. Gente, isso é um absurdo, não. Quando eu olho a comida, eu entendo que o meu ressignificar precisa ser respeitado ali em relação à comida. Muitas vezes eu pergunto para um paciente, o que você comeu mais cedo? O que você comeu de manhã? Ele não sabe responder. Então tem alguma coisa de errado. Outra coisa, saber diferenciar a nossa fome fisiológica. O que é fome? Como que eu me sinto quando eu estou com fome? Falando de uma forma fisiológica. Ou estou com vontade de comer. Ou estou com fome de comer chocolate? Não. É uma A gente boa não tem pergunta. fome de comer chocolate. Nós temos vontade de comer chocolate. Agora, por exemplo, Mari, você entrou nesse viés aí. Por exemplo, tá certo. Eu ia falar. Fome emocional. Eu ia falar de uma Por coisa isso que que eu a gosto muito, maioria, que é o a gente açaí. come o quê? A gente Então é come vontade, muitas né? vezes as nossas emoções, Entendi. né? Perfeito. A gente às vezes realmente desconta ali na comida. porque eu- Come as nossas emoções. Estou feliz, eu vou comer. Estou triste, eu vou comer. É. E tudo ali tá ligado à Na comida. E se comida. a gente não mudar essa relação com a comida, com o alimento, saber diferenciar a nossa fome fisiológica com a nossa fome emocional. Agora, o importante, Raulzão, Maravilha. é antes de fazer atividade física, o paciente se alimentar. Porque ele vai sair sim. igual um monstro. Sim, Fome. sim, dependendo do nível do treino, ele vai sair de lá querendo comer qualquer É coisa que tiver verdade. pela frente. Reboco. De E força, você né? sabia que É existe momentos assim que vão causar menos dano para nossa saúde de você comer um doce, que são depois das principais refeições e depois do seu treino. Um doce. Um chocolate, um doce. Então a gente não precisa tirar. A gente pode colocar de uma forma estratégica, onde a gente não vai ter o pico de insulina, onde vai fazer menos mal para a nossa saúde, que são depois das principais refeições, né? Do almoço, da janta, das principais. Então, às vezes, paciente fala, porque eu adoro um docinho depois do almoço. E tá tudo bem. É o Olha. melhor momento para a gente comer o doce. Olha Depois só. de uma refeição completa, onde tem todos ali os nutrientes, onde tem uma quantidade adequada de fibras, onde você se alimentou de uma forma adequada e aí você come o seu chocolate e você não vai ter o pico de insulina. Então, existem formas, né, da gente amenizar o dano para a saúde. Então, a gente não precisa tirar. Nada é proibido. Eu falo, nenhum alimento é proibido. Nenhum alimento. Não existe, para mim, dia do lixo. Existem refeições livres, né, da qual a gente pode também colocar no nosso dia a dia, né, dependendo da estratégia do plano alimentar. E é isso, eu sou totalmente contra o radicalismo, sou totalmente contra o proibido, né, e é isso. Eu acho que o que funciona, na verdade, é o equilíbrio. Que bacana, Cid. Mário, aí perguntando aqui pro Sidney, então quando você vai, a pessoa vai te procurar ali, você orienta que ela se alimente, então, para que ela, né, você consegue também falar assim, ei, você se alimentou, você tá bem? Você... Sempre que a pessoa chega para treinar comigo ali como personal, eu pergunto para ela, e aí, o que você comeu? Você tá alimentada? Você não tá alimentada? Essa parte em específico, eu deixo com o nutricionista, o que ela vai comer. Se ela não tem um nutricionista, eu dou um panorama geral. Aí eu falo de carboidratos, eu falo de proteínas, eu falo da questão da absorção lenta, Sim. absorção rápida. Mas assim, eu tenho alunos que treinam em jejum. Eu dou aula às 7 horas da manhã, o E a aluno, pessoa... se ela comer, ela treina pior. O rendimento dela cai. Então isso aí é individual, A né? questão Isso aí a pessoa tem que procurar, Isso aí, que existe é individual do organismo, não é isso? um princípio que rege o treinamento de força, que chama individualidade biológica. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Se a pessoa se adaptou, tem 20 anos que ela treina em jejum, não vai ser eu que vou chegar e vou impor o que ela deve comer. Se ela está bem, se ela tem os níveis ali de rendimento bom, ok, mantém. E a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque se o paciente ele treina muito cedo, eu tenho que fazer a reserva dele à noite, no jantar. Perfeito. E o que as pessoas fazem? Elas cortam o jantar porque o jantar que engorda. Gente, não é o jantar que engorda Olha aí, vocês, ó. não. Aí chega no treino, tá passando mal. Tá passando mal. Então, assim, não é o jantar que vai Exatamente. engordar vocês, meus amores. O problema maior, sabe qual que é? É porque as pessoas, elas colocam a culpa no pobre do almoço e no pobre do jantar. Mas a culpa não tá no jantar nem no almoço. Estão nos intervalos.
Sabe o que eu vi aqui, Dani? Assim, é importante a fala de vocês. O quanto é importante, né? O quanto esse podcast está sendo rico, né? Do que a gente está construindo aqui. E a gente até pode fazer ele mais vezes, né? Eu estava pensando aqui na minha cabeça a gente fazer uma série, né? De falando a importância, né, Mari, Sidney e Dani, de procurar um profissional que ele está atualizado, um profissional que ele está engajado com as questões sociais, né? Porque talvez, eu vou falar para vocês assim, da minha geração, vou ser bem honesto, não tinha isso. Não tinha não. Né? Não tinha. E às vezes não era nem por falta da pessoa querer, é porque a ciência ela vai avançando, os estudos vão se renovando e a gente vai aprendendo. E é triste, Sidney, porque uma grande maioria dos colegas profissionais de saúde, eles não se atualizam. Então, o que eles fazem? Eles vão no modismo, gourmetizaram muito a nutrição. Né? Eu falo porque, assim, eu decidi ir para a nutrição porque eu já estava cansada de pagar nutricionistas. A realidade é essa. E era muito fácil ir lá e me passar low carb. Gente, pelo sangue de Cristo. Ninguém vive por low carb. Tem as suas especificações, tem os seus motivos ali. Às vezes eu passo uma cetogênica para um paciente que tem epilepsia. Ok, vai ajudar naquele momento. Mas é aquele paciente que ele tem uma rotina muito intensa. Eu, por exemplo, eu estava estudando para a polícia. Chegou ao ponto de alguns colegas nutricionistas, na época, me passarem low carb. Gente, piorou a minha situação. O principal combustível do cérebro é a glicose. É a Então, como é que eu vou usar Vocês isso? podiam falar Aí fica difícil. para a pessoa que é leiga, o que é o low carb? Boa. É bom você lembrar Fala isso. que eu fiquei aqui bem perdido, vou ser bem honesto. O low carb, o que é? Que é o modismo, né? Só que é aquele tipo de alimento que quase não tem carboidrato. Low carb é baixo carboidrato. São os exatamente. carboidratos de maioria dos legumes. E assim, e é de baixo índice glicêmico, por exemplo, a berinjela. E uma dieta baseada nisso. Exatamente. É a berinjela, a abobrinha. Gente, eu não aguento mais ver berinjela e abobrinha. Quem for meu amigo me chamar pra ir nas suas casas, não me leve pra comer berinjela e abobrinha. Ficou o aviso. Porque, gente, sério, tinha um dia que eu falava, me passa um pãozinho. Aí o ser humano me vira e fala, que aconteceu isso, tá? Eu tô falando porque aconteceu comigo. Então, amore, você não tem testosterona. Caramba. Com quem diz, você não é homem, então não posso te passar, porque senão você vai engordar. Oi? Gente, eu bato um pratão todos os dias à noite pra jantar, tá? No jantarzinho, pra comidinha. Eu como arroz, feijão, franguinho. Que massa. E é sobre isso. E pão. Comida pão, de verdade, de manhã, né, Dani? Comida de verdade, gente. Cara. Então, assim, foi isso que me motivou, na verdade, a ir buscar a nutrição. Eu não ia clinicar. Não As era pessoas minha ideia. endemonizam muita coisa que não precisam ser precisa. endemonizadas. Exatamente. É a mesma coisa, eu vou trocar o pão pela tapioca. Tá trocando 6 por meia dúzia. Porque as duas são calóricas. A única diferença é porque uma é sem glúten e o pão tem glúten. Né? E a Mas de tapioca caloria, não é. Né? De caloria, a gente falando de Dá caloria, mais tá trabalho, trocando 6 por meia dúzia. Então a pessoa que quer emagrecer e vai trocar o pão pela tapioca, desculpa, mas tá trocando 6 por meia dúzia. Caramba. Ou tirar o miolo do pão. Gente, como o miolo do pão. Não tem nada a ver. Ou então tirar a janta, né? Meu Deus do céu. Não. Então, Você não viu lá em Uberlândia, a gente comeu tudo, amigo. Mas então... Raul, vai sair daqui outra pessoa, hein? Não, então fui beneficiado, porque o pão não alterou muito, mas pelo menos saiu da balança, né? O valorzinho que eu ia pagar, né? Quando você vai ali no peso. Eu tirava o miolo, então pelo menos eu ganhei no descontinho, né? Você ganhou? Não, se você ganhar na padaria o desconto do miolo. É, porque eu geralmente vou naqueles que é self-service, né? Que você pesa ali. Aí eu sempre arrancava, né? Eles não me cobram o miolo, né? Sim. Joga o miolo no Mas lixo. quando você leva pra casa o seu pãozinho pesado, aí não tem e você jeito, tirou, você perdeu o seu miolo mais gostoso. O Matheusinho achando engraçado. O Matheusinho falou, vai ser Raul, gente, não tem você jeito. quer alegrar meu esposo? Bota na dietinha dele pãozinho com ovo. Nossa. Não, isso aí é o melhor que tem no Brasil. E o melhor é que quando meus meninos entram no consultório, alguns ainda fazem a despedida da comida. Eles vão, às vezes, a um rodízio. Eles falam, despedida da comida. Eu falo, uai, como assim? Me explica. Eu dou uma de bobinha e falo, né? O que tá acontecendo? Porque hoje a gente vai bater um papo. Primeiro a gente vai bater um papo. Primeiro eu quero te conhecer. Te entender. Te entender. E é tão bonitinho porque eles ficam me olhando. Dani, eu não entendi. Muitas vezes a gente não pesa. Pra que pesar, gente? Balança é o de menos. Não é sobre a balança, né, Sidney? Eu acho que... Foca muito na quantidade.
né? Menos na qualidade do alimento. É isso, sabe? Não vamos pegar... Gente, vamos trazer nosso pessoal de volta, sabe? Vamos amar novamente a comida. A comida não tem que ser tratada como lixo. Não existe dia do lixo, existe refeição livre. Comi demais? Poxa, volta amanhã, cata o seu balde. Tá tudo resolvido. Dani, eu não tenho um balde, eu tenho uma piscina pra catar. Tudo bem, vamos lá. Catamos juntos a piscina. É porque chega final de semana, as pessoas extravasam, comem tudo. Aí na segunda-feira começam com restrição. Eu falei, gente, tá tudo bem. Volta para sua vida saudável, volta a beber a quantidade de água que você precisa, volta para sua atividade física, volta a se alimentar de uma forma saudável e tá tudo bem, né? Porque as pessoas restringem demais e aquilo acaba gerando uma compulsão. Então por isso que elas ficam a semana toda se restringindo, chega sexta-feira, aperta ali o play e vai. Né? E aí só acaba no domingo. Então aquilo dali vai gerando uma compulsão. Mário, pegando esse gancho de final de semana aqui, e aquela história de, eu tenho que comer de tantas em tantas horas. Explica um pouquinho esse negócio, até onde que é mito, onde é de verdade. Não, você tem que comer de tantas em tantas horas, aí tem o outro também, né, que eu nem entendo direito, mas é o jejum intermitente. Nossa, você tirou da minha mente aqui, você entrou e você arrancou esse nome. Você vê a conexão. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, o jejum intermitente é uma coisa assim que eu tive que sentar para estudar porque eu era totalmente a favor do jejum intermitente. Eu falei, não, já que eu tô entrando para essa linha, eu vou sentar para estudar a respeito. Jejum intermitente, ele não é para todo mundo. O jejum intermitente, ele é para pacientes específicos, principalmente quando ele tá com algumas comorbidades e ele está descompensado. Como assim? É aquele paciente que está com gordura no fígado, é aquele paciente que está diabético, é aquele paciente, só que metabolicamente instável, tá? É aquele paciente que ele saiu do eixo, que ele está dando picos de glicemia, é aquele paciente que está com a pressão muito alta. Então, o que eu faço com esse paciente? Eu tento reorganizar o sistema metabólico dele com jejum intermitente. Agora, pega eu, que eu estou totalmente bem, metabolicamente falando, e eu pego e tá com jejum intermitente. Gente, eu tô arrebentando o meu sistema fisiológico. Agora é diferente. Eu vou viajar daqui a uma semana, eu quero dar uma secadinha? Ok. Mas eu botar... E funciona, Dani? Ele ajuda, porque ele vai evitar picos glicêmicos. Só que no meu caso, muitas vezes, ele não vai ajudar da forma que ajudaria um paciente que está metabolicamente instável. Porque eu estou regulando as taxas dele, evitando picos glicêmicos, evitando que os hormônios dele desestabilizem o sistema fisiológico dele. Agora, para mim, que eu tô ok, não tem necessidade. Quando eu como de 3 em 3 horas, eu não faço reserva no meu organismo, de maneira que, quando eu não como, né? Eu não faço reserva. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: imagine você numa guerra e você tem um monte de soldados. Então, se eu não faço essa reserva de soldados, se eu mandar todos os meus soldados para a guerra, eu vou ficar sem soldado. Então, o comandante vai falar o quê? Deixa uns soldadinhos aqui comigo, que são as gorduras. Certo. Né? Então, se eu não como, as gordurinhas ficam ali no momento de emergência, para eu ter estoque. E o metabolismo também, então, né? Na verdade, quando você dá um intervalo muito grande, não é que é regra 3 em 3 horas, mas a gente não pode ficar muito tempo sem comer, né? E nosso metabolismo também, ele vai ficando mais desacelerado. Né? Entra na regra dos soldados. Porque quando eu boto de 3 em 3 horas, eu aumento minha quantidade de soldados, que é a quantidade de comida, o que eu faço? Eu acelero o meu metabolismo e eu não faço acúmulo de gordura no meu organismo. E outra coisa, a gente come de maneira mais assertiva, porque você comeu ali, você não vai com tanta fome. Agora você fica sem comer, tirou o café da manhã, né? Você vai com aquela sede ao pote ali para poder comer e aí acaba comendo, errando na quantidade, se excedendo na quantidade também. Então são estratégias, na verdade, nutricionais, né? Então não é que é uma regra 3 em 3 horas, não, mas não passar muito tempo sem comer, os intervalos, né? Sem os intervalos. A gente precisa dar esses intervalos, mas a gente não pode ficar muito tempo sem comer, né? E até porque então, são ele vai render no treino. E só levantando um ponto que você falou da questão dos soldadinhos, né, do acúmulo de gordura, a gente tem que lembrar que a gordura também é um sistema endócrino. Então, se eu acumulo muita gordura ali, aquele obeso, ele vai tender a ter uma questão metabólica piorada. Então, é um ciclo. Ele acumula gordura, a gordura gera desequilíbrio hormonal, o desequilíbrio hormonal faz ele comer novamente. E ali Nossa, perfeito. vai gerando um ciclo. Verdade, é isso Boa aí. lembrança, Sidney.
esqueci o termo aqui, mas eu vou lembrar. Mas Não, boa lembrança. eu ia até fazer essa parte aqui. Síndrome metabólica, né? Sim. Uma parte de um cunho social. Aí, vocês duas, Dani e Mari, vocês podem pontuar em relação à questão do Sidney. Por exemplo, se a pessoa está bem financeiramente, ela está tranquila, porque quer ou não, Dani, vamos falar a verdade aqui, que é importante, porque aqui a gente vai de todos os públicos, né? E aí a pessoa ela vai procurar profissionais como vocês, né? Ela está bem então tá tranquilo. Mas e essa pessoa que ela não tem condições? Vamos deixar a dica aqui no podcast para essa pessoa que está assistindo a gente. É o seguinte, perguntar para vocês duas, para vocês passar para o Sidney. Como que essa pessoa vai fazer uma atividade física? Qual que seria o passo da alimentação no sentido seguinte? Eu não tenho nem grana para ir para uma academia. Estou com um recurso baixo, mas eu quero dar um pontapé inicial, porque eu tenho um parque para correr, eu tenho condições de ter um tênis para fazer uma caminhada. Qual que seria os passos, Mari, para a gente orientar essa pessoa para ela começar essa atividade física, né, de forma... ela não tem condições, vamos colocar nessa situação, ela não tem condições de pagar nem um personal nem um nutricionista. Que caminho que a gente dá para essa pessoa? Na verdade, quem quer dá um jeito e quem não quer, arruma uma desculpa. Né? Então, quando a gente realmente quer, a gente vai dar um jeito. Correr na rua, tem várias atividades que a gente pode fazer, ele mesmo pode falar, né? Inclusive, depois da pandemia, então, o que cresceu aí de atividade física que a gente pode fazer em casa, até com um saco de arroz, a gente faz uma caneleira, né? Então, é só a gente querer, na verdade. E a alimentação é o que eu falo, comida de verdade. Comida de verdade não é cara. O que é caro, né, é o que a indústria tenta introduzir de que é saudável e, na verdade, não é saudável. Amiga, é abrir menos e descascar mais. Exatamente. Abrir menos pacotes, né, e descascar mais. Frutas, verduras, o frango, né? Trocar o pãozinho que tá caro o ovo. por um cuscuz. O cuscuz, ele é bem mais nutritivo. Você pode pegar a tapioca e fazer uma crepioca. Eu, recentemente, na igreja do Pastor Célio, nós fomos para Águas Lindas, né? Para fazer um serviço social lá para o mês das mulheres. Gente, foi fantástico. Exatamente, a gente perguntava o que tem na sua casa. Gente, eu achei o máximo, porque a grande maioria comia cuscuz. Eles não comiam pão. Isso é fantástico, mais acessível, gente. Né? Sabe? Mais acessível, mais barato. Um pacote de cuscuz dá pra fazer para quantas pessoas dentro de uma casa? Pode colocar um ovinho, Dani? Deve colocar. Deve. Né? O que a gente precisa aprender a se alimentar. E então, a gente coisa, precisa, na verdade, mais do que passar um plano alimentar, é ensinar os nossos pacientes a se alimentar. É ensinar ele a montar um prato sem precisar depender de um plano alimentar. E lembrar porque o que vai mudar e ter um resultado realmente são os hábitos, é ele aprender o que não pode faltar dentro de um prato. Né? O que precisa compor um prato de comida. E comida de verdade. Comida de verdade não é caro. E lembrar, Marizinha, que o que é comida de verdade? Carboidrato, gordura, que é o lipídios, e proteína e fibra. Eu contendo esses 4 componentes, é isso que eu preciso me alimentar. Muitas vezes o paciente vira e fala assim, poxa, eu queria tanto comer um hambúrguer. Ué, e por que você não pode comer um hambúrguer? Você pega o seu pãozinho, você não precisa de carboidrato? Você não precisa da proteína? Você faz o seu hambúrguerzinho em casa, você pega a sua salada, você coloca. E outra coisa, o nosso corpo não sabe que é final de semana, gente. É. Essa coisa de, vou comer direto. Só final de semana, não. Nosso corpinho não sabe que é final de semana. Então, às vezes, uma quarta-feira eu tenho um aniversário, eu não vou. Não, vai. Agora, às vezes, você tá em casa também um sábado, não tem nada. Aí, só porque é sábado eu vou comer besteira, né? Então, realmente... Não casa, né? Não casa. E, Sidney, eu acho o máximo vocês, né? Como personal, a galera quer emagrecer e um dia pra entrar no vestido que vai ao casamento. Não, quero emagrecer 10 quilos. Não, eu faço, gente, já escolheu milagre não é qual aqui. a perna que você vai tirar pra emagrecer 10 quilos? Porque não vai rolar. Você pode desidratar o tanto que for. Eu fico com dó de vocês, de verdade. Mas você trazendo essa questão das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios, se possível vocês falarem que a maioria das pessoas não sabem. O que é um carboidrato, o que é uma proteína. Então, se a gente puder passar para elas quais são as principais... Por exemplo, poxa, é interessante que tenha proteína em todas as refeições, para a gente segurar um pouco a absorção ali do carboidrato, né? Então, se vocês puderem passar essa informação... Mesmo, o que eu passava rapidinho, Mário, o que eu falava com os meninos lá em Águas Lindas, que eles não sabiam, boa observação, porque a gente acha que o básico todo mundo sabe, não. O óbvio, né? O óbvio pra gente. Pra gente. E olhe lá, porque às vezes até a gente fala, o que tá falando sobre isso?
eu falava assim, proteína. Vocês vão rir agora, gente, mas deu super certo. Tudo que mata, tudo de bicho. Proteína, vem do bicho. Matou, comeu. Proteína. E tem a proteína vegetal também, né? Não, Pros mas vegetarianos. mas os vegetarianos, Marizinha, eles conseguem distinguir, porque é algo bem mais complicado. Mais Pra específico, né? Para você virar vegetariano e vegano, é uma pessoa que ela já entende do propósito dela ali. Realmente tem um conhecimento Já tem maior um sobre os alimentos. Né? Exatamente. E tudo que sai da terra, você pode colocar como carboidrato, porque fica mais fácil deles entenderem, principalmente a galera da roça. Verdade. Muito bom. É verdade. Né? Bom demais. A maioria dos alimentos também tem todos os... Né? Não são as fontes, existem as fontes, né? Como o frango, a carne, né? O ovo, são fontes de proteína, mas também tem carboidrato, tem lipídio. Sim. Né? Dependendo da carne, tem uma quantidade maior de lipídio. Gordura, né? Sim. Mas aí, para os bichinhos poderem entender, fica mais fácil. Eu acho que dessa forma de falar de uma maneira... Tanto é que quando eu falo, eles, agora eu entendi, eu não vou esquecer nunca mais. Então, a galinha, eu falei, bora, me fala. Fala os bichinhos, né? Aí eles iam falando, gente, foi muito legal. É importante, eu trago isso também para a questão da musculação. Porque a pessoa chegar lá e fazer um treino que está escrito, sem entender nada, para ela, 6 por meia dúzia ali. Não, até eu hoje, fico até hoje, 10 anos depois eu fico perdida. Eu falo, os meus alunos, eles têm que saber o que vai ser trabalhado no exercício. Sim. Tem que saber, porque às vezes ele até ensina para alguém. Ele fala, cara, você se de costas, então você tem que ativar tal musculatura, você tem que fazer com tal postura. As pessoas precisam ter o conhecimento do que elas estão fazendo. Isso para alimentação, isso para inteligência emocional. É libertador, né, gente? Isso para musculação. Sidney, você podia também, nossa, ainda bem que você falou a respeito, pontuar, falar pra mulherada treinar braço, membro superior, que ela não vai ficar grandona. Sim, sim. Então, pessoal, ela não vai ficar masculina igual o homem, né, Dani? Nossa, não vai ficar igual... Pelo sangue de Cristo, fala pessoal, pra mulherada. É que a mulherada fala que o homem tem que treinar a perna, né? A gente fala, você tem que treinar braço também, né? Então, mas é assim, o corpo ele é um só. Ele é composto de membros, né? Então, até para eu fazer alguns exercícios de membro inferior, eu preciso ter força em membros superiores, né? E levando em consideração que a taxa de testosterona da mulher é muito, muito, muito mais baixa que a do homem, e para o homem já é difícil acumular certas quantidades de massa muscular, porque é contra o que foi desenhado no nosso corpo lá atrás, né? Então, pode treinar sem medo, você não vai acumular muita massa muscular, pelo contrário, você vai ficar simétrica, você vai ficar mais forte para treinar inferiores de forma mais forte e o seu metabolismo agradece também. Olha que bacana, coisa linda. Gente, olha só, infelizmente eu tenho uma notícia não boa para dar para vocês, não muito boa. A gente está na reta final. Gente, passou tão rápido, passa né? rápido, não passa. E quando gostoso. O conteúdo que eu vejo assim, que é relevante, que ele agrega valor na vida das pessoas, que tem um cunho social também, fica mais interativo, né? Porque aqui não foi só conhecimento, né? Vocês fizeram uma parte também que é entregar para as pessoas, né? Sidney, porque aqui a gente vai do público A ao C, né? Então o intuito é esse mesmo, a gente alcançar o maior número de pessoas para que a gente entregue, né, algo para essas pessoas. Eu tive uma ideia aqui. Perfeito, A gente pode podia lá. fazer a caminhada do Raul Júnior. Olha, todos bora os então? Bora. Agora vocês que não têm que fazer esse compromisso comigo. Agora a gente Olha já aí, Mari. sabe que E aí, fizemos. Mari? Eu topo. A caminhada do Raul. Ó, quem do tá no Raul chat Júnior. aqui, ó. Caminhada Vamos ver quem tá no corrida, hein? chat aqui, ó. Quem tá A ouvindo isso aqui, ó. Ó, tá meu primo aqui, Fala a quem Brena, a aprova Renata, a Edna, a Aninha, a Ana Paula, Com- tá o ó, Mateusão, com tá caneco, a Patrícia com direito ali, à ó. camisa, com direito a tudo. Vamos fazer um Ótimo, podcast ao ar gente. livre, né? Então vambora. Então, ó, quero só ver, hein? Eu Vocês vão gosto. ajudar nisso aí, hein? Vamos. Você Então, gostou? fechou. Demais a conta. Demais. Aí, ó. Topíssimo, vamos. Tem 5 minutinhos aí ainda? Tem. É porque você perguntou a questão de quem não tem condições, né, por onde começar. Exatamente. Vamos sim. falar aqui de atividade Vamos. física. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente tem que fazer, no mínimo, e só questões de saúde, tá? Nada de emagrecimento, nada de hipertrofia. No mínimo 300 minutos de atividade moderada a baixa intensidade. Ou 150 minutos de atividade moderada a vigorosa. Isso de atividade aeróbica. Ou seja, se a gente dividir 300 na semana, daí 50 minutos, 1 hora. Depende da quantidade de dias que você vai fazer por dia. Isso vamos colocar ali como caminhada. Isso é o mínimo para ter saúde. Se a gente souber a intensidade, faz uma corrida, aí diminui para 150 minutos por semana. A gente consegue fazer ali meia hora por dia.
tá? Mas de uma corrida de algo um pouco mais intenso. Em relação ao treino de força, no mínimo, para adultos, 2 vezes na semana. O que é o treino de força? É uma atividade um pouco diferente da questão da caminhada. Eu realmente faço força para agachar, eu faço força para me pendurar ali na barra, né, fazer uma flexão de braço, isso para quem não tem condições de ir à academia. Então, você tem que encaixar no mínimo 2 vezes o treino de força na semana. Para idosos, tudo isso e mais 2 vezes na semana o treino de propriocepção ou equilíbrio, né, que a gente vai perdendo com o tempo. Boa questão do idoso. Uhum. Só frisando aqui, a questão do idoso é muito interessante, até mesmo porque ele entra no processo de sarcopenia. Sim. E muita gente não sabe, eu vi até hoje, uma aluna minha compartilhou no Instagram, que quem tem sarcopenia, que é um processo antes, a sarcopenia, no caso ali, para perda de massa magra. Perda de massa magra, para quem não sabe. Para quem não sabe, a perda é gradual. Aquele idosinho, gente, só tem a canelinha e a pelinha. E, pessoal, massa muscular, os estudos já mostram, está totalmente ligado à sua longevidade. E mais do que isso, a sua qualidade de vida na terceira idade. Porque se eu não tenho músculos, o que vai mover os meus ossos? A minha vontade não vai mover. Quem vai mover são os meus músculos. Então, eu preciso deles fortalecidos. E se você tiver que fazer uma outra poupança, além da financeira, faça de massa muscular. Porque é tendência, a partir dos 30, 35 anos, que a gente perca uma quantidade considerável. E a demência está muito relacionada à perda de massa muscular. Com certeza. Tem estudos que comprovam isso. O meu tema do TCC foi bem específico, foi sobre creatina voltada à sarcopenia, né, que são para pacientes idosos. Gente, a creatina, ela está sendo utilizada justamente para os idosos para evitar mal de Parkinson, evitar Alzheimer. Então, Raul, a gente tinha que fazer um mega podcast. A gente tem que fazer uma questão de verdades e mitos aqui. Pessoal, creatina não causa pedra nos rins, você pode tomar todos os dias. Não deve tomar todos os dias. Deve ciclar. Essa parte aí eu vou ser bem sincero, eu sou super leigo nisso daí, eu acho que muita gente vai ser... A gente pode depois, vamos terminar aqui nos bastidores, vamos construir isso. Quem sabe a gente não faz uma série, né? Sim. De uns 3 ou 4 específicos. Bem, né? Pra ser bem construtivo. Mas a gente vai precisar aí, porque senão o Mateusão vai cortar os microfones. Olha só, Mari, eu queria que a gente fizesse a nossa parte social aqui também, sabe? Ver isso muito forte no meu coração. Não vou pedir nada muito, assim, que vai atrapalhar a rotina de vocês, né? O que vocês estudaram, vocês investiram o recurso de vocês para vocês montarem o negócio de vocês, para vocês estarem ali. Mas eu queria que vocês deixassem as redes sociais para aqueles que vão te procurar, Maridane, Sidney, né? Para fazer mesmo um trabalho com vocês, né? Personalizado, e aí ela vai ter que investir dinheiro, mas também disponibilizar para essas pessoas que não têm condições e querem fazer perguntas, que eu acho que essa parte... tirar ali uns minutos, né? Quero me colocar total à disposição, né? Porque é o nosso propósito de vida, né, Dani? Ajudar pessoas, não é sobre dinheiro. Perfeito. Né? Mas é sobre realmente ajudar pessoas. Então, eu queria me colocar à disposição. Meu Instagram é Marina_Fana, com PHA. Mari, fala também da sua loja também, para as pessoas te procurarem. Eu não sabia. Na verdade, é equilíbrio, né? Que equilíbrio é... o equilíbrio, tudo na vida é o equilíbrio. Então, a gente tem as refeições, assim, que são mais um pouquinho mais restritas, né? E a gente tem a comida de verdade, que é a comida normal, onde está todo mundo acostumado a comer. Inclusive, tem uma feijoada toda sexta-feira, que eu tô esperando a Dani lá. No dia que ela me falou, eu estava dodó, eu estava com rotavírus, comentei, inclusive, ontem, Marizinha, com meu esposo. Legal. E nós, na verdade, podíamos ir lá também. Vamos fica lá na 316 Norte. A gente vai com o maior prazer. Vamos sim. Eu acho que depois da nossa caminhada do Raul Júnior, vamos. Nós podíamos já comer a feijoada. Vamos combinar isso daí, né? Fazer bem bacana. Então, a loja é na 316, né? Norte. E as pessoas te acham pelo Instagram? Também. É Marina_Fana. PHANA. Marina Fanardes. Só que é com PH. Maravilha, a gente depois vai construir, eu vou pedir pro Matheusão pra gente botar, até veio essa ideia, a gente botar o link quando terminar na descrição. Na descrição, tanto antes, né? Matheusão, me ajuda isso aí pra gente deixar descrito aí pra gente fazer isso aí depois, nos próximos, né? Me veio isso à mente agora. Sidney, meu querido, deixa aí suas redes sociais, as pessoas te procurarem aí, te acharem. Pessoal, no meu Instagram eu já compartilho muitas informações. Se você entrar lá, você vai ver
um perfil assim mais voltado para o profissional com as principais dúvidas que as pessoas têm no dia a dia. Então eu busco colher essas dúvidas e monto posts falando sobre essas dúvidas, esclarecendo. O meu Instagram é Sidney, com D mudo I, jr.personal. Quem não conseguir achar, pode ir no Instagram da minha esposa, da nossa loja fitness, que chama Primeira Dama Fitness. Pode falar com ela, pode mandar mensagem no direct para mim, que vai ser o maior prazer responder. Porque o conhecimento ele tem que estar disseminado na sociedade. Né? Pode frisar aí, Sidney, da querida Patrícia. Me acompanha, sempre me acompanha. Sempre obrigado, meu amor, por tudo. Por abrir mão dos seus compromissos e estar aqui. Que bonito, eu ainda estou no coração. O amor está no ar. Muito bom, Sidney, parabéns. Esse reconhecimento. É isso aí, muito bom. Parabéns, viu, Patrícia? Vocês são casal 10. E você também, minha querida Dani, deixe suas redes sociais para as pessoas te acharem. Então, gente, eu amo, tá? Compartilhar junto com você essas informações, igual o Sidney falou, a Mari, sempre tem algumas informações bem bacanas lá, eu sempre tento, durante o dia, estar ali com vocês, né, bem juntinho mesmo, porque é sobre saúde, é sobre nossa vida. Então, minha rede social é Nutri Daniele Salles, Dani com Y e 2 L's, tanto no Daniele quanto no Salles, tá? E eu tô ali disposta a ajudar cada um de vocês, justamente para construirmos vida saudável. Muito bom. Muito bom. Mari, Sidney, Dani, obrigado pela presença de vocês. Só mais uma Vamos coisinha. Lá. Tem. E outra coisa, junto com o meu mentor, André Nunes, nós montamos um método de trabalho. Exatamente, é um método chamado Escala. Nesse processo Escala, ali construímos juntos uma alavanca, que é escada da vida. Olha, legal. Aí no seu Instagram a pessoa te acha pra... Me acha e a gente conversa a respeito. Muito bom, então eu queria agradecer vocês que fizeram esse Obrigada podcast. Obrigada a você pelo convite. Ser incrível, né? Vamos construir isso aí. Vamos ver se a gente faz uma série que é Sidney, uma coisa que eu amo, né? Fazer atividade física. Gosto de jogar basquete, jogo biribol na piscina, gosto de atividade física. Cheguei sábado no parque, acho que 9 horas da manhã, fui sair meio-dia, dei umas 2 voltas lá, fiz barra, fiz paralela, amo atividade física, então é um assunto hoje de extrema relevância, né? A gente está levando aqui conteúdo de utilidade pública para as pessoas, né? Então, obrigado aqui por vocês abrilhantarem o Raul Júnior Podcast. Gente, queria agradecer aqui mais uma vez, meus queridos lá da 135 Store, que me vestiu com essa camisa. Sidney, passa lá. Passa lá, hein? Gostei. Toma um cafezinho lá com os Lucas. Cara, você acredita que é uma loja que tem 3 Lucas? É mesmo? Cara, 3 Lucas. Eu falei, meu irmão, isso aqui é uma loja profética. Porque uma loja com 3 Lucas, meu amigo, não é brincadeira, né? Não é brincadeira, né? Agradecer vocês aí. Olha, o podcast de quinta-feira vocês não podem perder, ao meio-dia. A gente vai falar de um assunto extremamente importante, né? Que é a questão da esquizofrenia. Então vai ser um assunto incrível, né? Um assunto que está em alta hoje, né? Está em pauta, né? E aí eu convido vocês para estarem aqui no Raul Júnior Podcast de quinta-feira. Um beijo no coração de vocês. Até quinta-feira, ao meio-dia.